Oi, Pai do Senhor, para os irmãos. Eu resolvi fazer um vídeo porque o Senhor me deu uma palavra essa tarde e eu tenho muita vergonha de gravar as coisas, mas eu ia escrever. Mas Deus me tocou que era para mim gravar um vídeo, não escrever, porque escrever eu não ia conseguir explicar, passar bem a palavra. E no vídeo, sim, eu consigo, a gente falando, a gente se expressa melhor e fala melhor o que tem na palavra, né, para poder passar. Então, Deus me deu a palavra seguinte, em Lucas 19. O Senhor me falou muita coisa, mas eu vou tentar fazer assim um resumo básico do que Deus falou comigo nessa tarde, que era para eu passar. Que Deus quer alcançar vidas através dessa palavra. Lucas 19, o Senhor fala assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois ele era pequeno, né, de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira para ver o que havia, porque o Senhor havia de passar ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo tudo isto, murmuravam algumas pessoas, dizendo que o Senhor havia entrado para se hospedar na casa de um homem pecador. E levantando Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado de alguém, eu restituo quadruplicado. E disse Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que eu entendi com essa palavra, que Deus falou comigo nessa palavra. Zaqueu, ele queria conhecer Jesus. Quem era ele? Ele estava com essa curiosidade. Porque antigamente Jesus fazia muitos milagres. Jesus tinha um nome que foi falado através de toda a terra lá, entendeu? Todas as tribos, as terras ouviram falar de Jesus. Então, Jesus era bem conhecido de se falar, né? E algumas pessoas já tinham conhecido ele pessoalmente também. Só que Zaqueu ainda não tinha visto ele, só ouviu falar. E Zaqueu tinha essa curiosidade de conhecer ele. Só que Zaqueu não queria, assim, ao meu ver aqui, não tinha intenção de chegar perto dele, nada disso. Ele queria só ver quem era esse homem, né? Então ele teve essa ideia de subir a figueira para poder ver quem era Jesus. Aí, quando ele subiu a figueira, porque ele era baixinho, a gente que é baixinho sabe, quando a gente tá no meio de uma multidão, a gente não consegue enxergar muito o que tá, né, vamos supor, no meio, o que tá lá na frente. Se não tiver acima, assim, a gente não consegue enxergar. Aí ele teve essa ideia de subir e subiu a árvore, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali, então ele ia ver quem era. Então, quando ele subiu, Jesus passou com a multidão, e Jesus viu ele lá, olhou para cima e viu ele, só que Jesus já sabia que ele estava lá. Aí, Jesus viu ele lá, e então Jesus mandou ele descer. Desce depressa, que me convém pousar em tua casa. E o que eu entendo com isso? Quando Jesus fala isso, porque Jesus não queria se apresentar para Zaqueu só de passar. Ele não queria que Zaqueu conhecesse ele só de ver, só de saber ali quem é. Tá entendendo? Ver o que ele faz com as pessoas. Não. Jesus queria se apresentar para Zaqueu transformando a vida dele. Jesus queria se apresentar para Zaqueu de forma mais profunda. Mas Jesus não queria só ter uma passagem na vida de Zaqueu. Trazendo para o dia de hoje, muitas das vezes o que eu entendi com essa palavra foi:
que muitas das vezes tem pessoas que até vão até Jesus, né? Mas conhecem Jesus, acham que conhecem Jesus, mas conhece assim, conhecer Jesus não é sentir um arrepio, sentir uma presença maravilhosa ali na igreja, chorar, tá entendendo? Conhecer Jesus não é isso. Conhecer Jesus é muito mais. Conhecer Jesus é deixar Ele entrar, fazer morada na sua vida e transformar ela. Que através de você, pessoas conheçam quem é Jesus. Tá entendendo? Porque quando Jesus entra, Ele transforma. Quando você conhece Jesus verdadeiramente, algo muda. Tem gente que acha que conhece Jesus, mas não conhece Jesus. Só ouviu falar dele. Tem outros que só sentiu, só viu ele passar. Tá entendendo? Sentiu. Jesus não quer, com muitas pessoas, Jesus não quer um momento, tá entendendo? Um arrepio, um mover, alguma coisa assim. Ver a manifestação ali de Deus, ali chorar, ouvir Deus falar contigo e só. Basta, acabou. Não. Aí você vai embora da igreja, você some. Não. Jesus quer uma vida com você. Jesus quer transformar você. Jesus quer fazer morada na sua casa, na sua vida, na vida da sua família. Tá entendendo? Jesus quer transformar. Jesus quer entrar para mudar. Tanto que na vida de Zaqueu, talvez, se Jesus não tivesse chamado Zaqueu e habitado a casa dele, se hospedado lá, não teria sido transformado. Porque a partir do momento que Deus vai para a casa de Zaqueu, lá Zaqueu levanta e fala para ele que ele daria metade dos seus bens para os pobres. Olha a atitude que Zaqueu teve. Olha a escolha que Zaqueu fez. A partir do momento que ele conheceu verdadeiramente Jesus. Não foi no momento que ele viu Jesus. Foi no momento em que Jesus habitou na casa dele. Foi no momento em que Jesus tocou nele de alguma forma, tá entendendo? Então, ele já houve transformação naquele momento. Então, a partir do momento que você conhece Jesus, verdadeiramente vai ser transformado alguma coisa na sua vida, começando por você. A transformação começa com a gente. E depois com as coisas ao nosso redor e dentro de nós também. É aos poucos. Só que Zaqueu teve uma atitude. Então, o que o Senhor falou comigo nessa tarde? Que a gente tem que ter uma atitude, a gente tem que fazer uma escolha. Tá entendendo? O Senhor falou muito isso comigo hoje à tarde. Que a gente tem que fazer uma escolha, a gente tem que tomar uma atitude. Quando a gente conhece Jesus, quando a gente se depara um encontro com Ele, a gente não pode simplesmente se encontrou com Jesus e vou ficar assim do jeito que eu tô. Sim, tá bom. Não. Quando você encontra com Jesus, Jesus está te dando uma chance. Muitas das vezes Jesus está te chamando para alguma coisa, está te convidando, está te tocando. Ele quer que você tome uma atitude. Ele quer que você permita que Ele mude a sua vida. Ele quer entrar, Ele quer habitar. Ele não quer só passar. Tá entendendo? Jesus não quer só passar. Então, aí Zaqueu fala isso e fala que se ele tivesse defraudado alguém, se ele tivesse cometido algum pecado, algum erro que desagradasse ao Senhor, ele vai e fala isso, que ele devolveria quadruplicadamente. Então, ele devolveria 4 vezes mais, muito mais do que ele tinha feito, se ele tivesse havido feito isso. Então, irmãos, aí o Senhor fala com ele. Hoje veio a salvação a esta casa. Então, o que Jesus falou? Houve salvação nesta casa. Hoje, aquela casa, aquela pessoa foi salva, foi transformada. Se cumpriu o que Deus queria, qual o propósito de Jesus ali. Jesus tinha feito um milagre ali, tá entendendo? Na vida de Zaqueu, na casa ali. Na casa, e às vezes o milagre, quando fala da casa, muitas das vezes não é a casa em residência. Às vezes a casa é o nosso coração. Tá entendendo? Muitas das vezes quando Deus fala assim, que Ele quer entrar na nossa casa, não é só a nossa casa física, às vezes é a nossa casa interior, que é o nosso coração. Jesus quer entrar, quer habitar, quer transformar, quer salvar, entendeu? Então, e Deus falava muito comigo sobre isso, e Deus falava assim, hoje em dia, há muitas pessoas em cima do muro.
Muitas pessoas que não tomam uma atitude. Muitas pessoas que não fazem sua escolha. Não fazem. Elas estão, às vezes tem gente até dentro da igreja. Tem gente até dentro da igreja que não faz escolha. Que fica em dúvida ainda do que vai fazer. Será que eu sirvo o Senhor mesmo? Será que é isso que eu quero? Servir a Deus e largar tudo? Largar as coisas que eu faço? Os prazeres, né, os pecados. Muitas das vezes a pessoa acha que Jesus que vai te livrar de... Jesus que vai tirar o meu pecado. Não, irmãos. A gente que tem que tomar uma atitude. A gente que tem que fazer escolha. Se eu tô errando nisso, se isso desagrada ao Senhor, eu tenho que tentar me policiar e não cometer aquele erro mais para começar a agradar ao Senhor. Porque o nosso alvo, o nosso foco é o quê? A salvação. A partir do momento que você conhece Jesus, essa já é uma outra etapa. A partir do momento que você conhece Jesus, que você, né, faz a sua escolha também, você sabe que o seu alvo é o céu. Que o seu alvo é Cristo. Então, se você continuar cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados sempre, você tá indeciso. Porque você ainda não tomou uma atitude. A gente tem que tomar uma atitude. Tome uma atitude. Não espera Jesus tomar por você. Não, porque muitas coisas Jesus não vai tomar por você. Até porque a gente tem o livre-arbítrio pra gente tomar as nossas atitudes, fazer nossas escolhas, escolher o nosso caminho, certo? Então, o que acontece? A gente tem que fazer uma escolha. Eu tiro por mim. Em certos momentos da minha vida eu tive que fazer escolhas. Quando lá atrás, quando eu era nova, que eu tive um encontro com Deus, eu tive que fazer uma escolha entre dois lados. Ou servia, ou ficava no mundo, ou servia Cristo. Eu não fiquei em cima do muro. Eu servia Cristo, eu escolhi Deus. E Deus transformou a minha vida, começou a mudar a minha vida. E chegou um certo ponto que eu me enfraqueci espiritualmente. A gente tem que ter muito cuidado, muito. A gente está na presença de Deus, a gente tem que estar sempre nos fortalecendo. Porque a gente enfraquece. Então a gente tem que tomar cuidado para não enfraquecer espiritualmente, porque a gente que entende da palavra de Deus, a gente sabe que a nossa luta não é muito contra a carne só. É contra potestades malignas, que é o reino espiritual que a gente não vê. Que é pior ainda. Então o que acontece? A gente tem que se fortalecer espiritualmente. Então eu me enfraqueci e me afastei de Deus. Quem me conhece sabe o que aconteceu. Só que depois de um tempo... Aí eu voltei a mesma vida de antes, de pecado. Eu não tinha aquela paz interior que a gente tem quando a gente serve a Deus. Eu já não tinha mais. Eu perdi a minha família, né? Meu marido, minha família já foi se destruindo, né? O diabo foi destruindo tudo a minha vida, né? Tipo assim, pra quem entende do que é servir a Cristo, a gente sabe que o diabo queria destruir mesmo tudo que eu tinha. Só que aí Deus me chamou novamente, me deu uma nova chance. E eu fiz novamente a minha escolha. E a minha escolha foi servir ao Senhor. Eu não fiquei em cima do muro. Então o Senhor falava muito comigo sobre isso. Que a gente não deve ficar em cima do muro. Muro não é lugar para pessoas a qual Deus escolheu. Não. Muro não é o nosso lugar. O nosso lugar é o lado de Cristo. Ou então você escolhe, faz a sua escolha. Fica do outro lado. Mas não fica por cima do muro, porque vai dar no mesmo. Você vai estar achando que em cima do muro você... eu sou filho de Deus, eu tô protegida por Deus, eu tô em cima do muro. Mas assim, tem pessoas que acham que por estar em cima do muro, ela nunca se acha que tá em cima do muro, né? Ela acha que tá do lado de Deus. Só que não, só que ela tá em cima do muro. E por ela achar que tá do lado de Deus e ela tá em cima do muro, ela tá do outro lado. Ela não tá do lado de Deus. Porque não tem como você agradar dois senhores. Você agrada um, você desagrada o outro. Se você agradar o outro, você vai desagradar o outro. Então, basicamente, agradando a Deus, você desagrada o diabo. E agradando o diabo, você está desagradando ao Senhor. Então, quem está em cima do muro está desagradando a quem? A Deus. Porque eu ouvi uma palestra, uma mensagem outro dia, e é verdade, que tinha um jovem que ele estava em cima do muro. Ele estava indeciso. Ele foi criado num berço cristão, só que ele estava indeciso se ele servia ao Senhor, se ele continuava, ou se ele resolvia fazer, tipo assim, agradar os prazeres dele, do mundo, né? Fazer os prazeres do mundo, fazer as coisas que ele tinha vontade, às vezes, de fazer.
Ele estava em dúvida. Ele estava em cima do muro. E em cima do muro, o muro era muito alto, tinha 2 grupos. Um do lado de cá, um do lado de cá. O do lado de cá era o lado de Deus, os anjos do Senhor e os servos dele. O lado de cá era Satanás, os anjos, os demônios, né? E os servos dele. O lado de Deus, eles gritavam, imploravam para ele descer dali. Faziam de tudo. Isso aí, irmãos, são as pregações, são as palavras, são os profetas que Deus usa para nos tirar de cima do muro, para nos alertar, para voltar o nosso foco. Ei, largue o que você está fazendo, pare com isso, está desagradando ao Senhor, sai daí, desce desse muro. Não fique aí não é teu lugar. Aí você está desagradando ao Senhor, você não está do lado dele aí. Não é aí que você deveria estar. Então, eles gritavam, mandavam ele descer. Aí ele foi. E aí o outro lado não gritava, o outro lado não falava nada. Ele ficou encucado com aquilo e perguntou a Satanás: por que só o lado de Deus que grita pra eu descer e vocês não? Sabe o que Satanás respondeu pra ele? Porque o muro é meu. O muro é meu. Olha só. Você tem noção? O que Satanás disse com isso? Gente, pra quem sabe ler, só uma pessoa cabeçuda para não entender. O muro, quem tá no muro, tá agradando a Satanás e desagradando a Deus. Tá do mesmo jeito no mundo. Tá achando que tá do lado de Deus. Não tá. Não tá. E tem pessoas, não é só pessoas do mundo que tá com pensamento, que em dúvida em cima do muro, não. Tem pessoas que tá na igreja. Deus me falava hoje à tarde. Tem pessoas que tá dentro da igreja. Tem pessoas que tá achando que tá servindo ao Senhor, mas tá com pensamentos no mundo, tá com pezinho, dedinho lá no mundo. Tem pessoas que tá na igreja, mas tá cometendo pecados que são pra própria morte. Tá entendendo? Que não é atitudes, estão tendo atitudes, estão fazendo coisas que não é pra servo do Senhor fazer. Então ela tá o quê? Em cima do muro. Ela ainda não fez a escolha dela. Porque quando você faz a sua escolha, quando você escolhe estar do lado de Deus, você larga tudo. Você renuncia o mundo. Tá entendendo? Então não adianta você estar na igreja e cometer coisas que no mundo você cometia. Então você não tá do lado de Deus, você está em cima do muro. Acorde pra vida. Se hoje, até hoje, você nunca escutou uma pregação, alguém falando assim pra você, sabe que hoje Deus falou comigo à tarde sobre isso, que era pra mim passar essa palavra. E eu creio que vai alcançar vidas, de alguma forma. E é isso que Deus quer passar. Acorde, Jesus está voltando, gente. Olha o que está acontecendo ao nosso redor. Jesus está voltando, Jesus quer conserto. Chega de pregar, passar sua mão na cabeça das pessoas. Achar que tá tudo bem. Fulano, irmão, gente, tá dentro da igreja, dá glória a Deus e aleluia. Vem todos os domingos no culto, vem toda terça-feira. Vem, participa das reuniões dos jovens, ou das senhoras, ou de não sei do que, dos varões. Mas aquela pessoa tá em cima do muro. Eu não tô aqui para criticar ninguém. Tô aqui para alertar. O Senhor não te quer aí. O Senhor não te quer em cima do muro. O Senhor quer que você faça uma escolha, porque Ele quer mudar a sua vida. Ele quer habitar na sua casa, no seu coração, te transformar, mudar você verdadeiramente, te salvar, que é o foco principal, te fornecer a salvação, conceder. Até porque esse coronavírus aí, se a gente, Deus me livre e guarde, pega isso, Deus permitir que a gente morra, qual é as suas chances de ir pro céu, que você acha, se você estiver em cima do muro? Gente, é só a Deus, né? Porque a salvação só a Deus cabe, né? Mas, a gente analisando a Bíblia, se a gente estiver em cima do muro, irmãos, a gente não vai subir pra eternidade, não. A gente vai ser salvo, não. Não vai. Então, a gente tem que largar de lado, tomar uma atitude. Quando você tiver um encontro com o Senhor, se você já teve esse encontro e ainda não tomou essa atitude, tome. Não perca mais tempo, porque Deus está te dando essa chance. Porque Deus me deu 2 chances. A primeira foi quando eu nunca conheci Ele me deu essa chance e eu fiz minha escolha. A segunda foi quando eu caí e fiz minha escolha. Em nome de Jesus, não vou cair nunca mais. Mas foi aí que Deus me deu essa chance. E eu fiz a minha escolha. Eu quero que você faça a sua também. E eu venho tentando acertar
cada dia mais. A gente é falho, a gente erra. Mas a gente precisa fazer nossa escolha. Não adianta estar com o pé lá e outro cá, gente. Não adianta, não. Não adianta. Os indecisos não agradam ao Senhor. Servo do Senhor tem que ser. Sim, sim ou não. Não é não sei. Servo do Senhor tem que, se você serve ao Senhor, você tem que servir ao Senhor de todo o teu coração. Então você tem que agradar a Ele de alguma forma, certo? Então você tem que fazer a vontade dele. Você tem que viver a palavra. É difícil? Muito. Só que se você não tentar, você não fizer essa escolha, não tomar esse passo, que é o primeiro é esse. Porque o encontro com Deus, quem marca é Deus, não é a gente. A gente, quando tem um encontro com Deus, Deus já tinha marcado esse encontro com a gente. Ele marca esse encontro com você para quê? Para que você tome uma atitude. Ele te mostra, ele te apresenta a graça dele, a glória dele. Tá entendendo? Ele te toca, ele preenche o seu ser. Ele te transmite paz, traz alegria. Muitas das vezes te concede algum milagre. Muitas pessoas têm um encontro com Deus através de algum milagre. E mesmo assim, as pessoas não tomam uma atitude, não fazem uma escolha. Não é Deus que vai fazer essa escolha por você. É você que tem que fazer essa escolha. É você que tem que tomar esse passo. Para que Deus transforme tudo. Tá entendendo? Como fez com Zaqueu. Ele não queria se apresentar para Zaqueu só como de passagem. Ah, Zaqueu subiu na árvore, tô vendo Jesus passar. Ou até Jesus chamasse ele ali, sinalizasse, ou coisa qualquer. Ah, agora eu vi quem é Jesus. E às vezes as pessoas vão na igreja e faz isso. Vai lá, chora, sente a presença de Deus. É maravilhoso? É maravilhoso. Mas momentaneamente, vai embora. 1, 2 dias, acabou. Você sentiu de novo a presença de Deus? Não. Tu voltou na igreja? Não. Foi um momento. Jesus não quer se apresentar para você por um momento. Ele quer fazer parte da tua vida. Ele quer se apresentar para você? Não. Ele quer viver em você, morar em você todos os dias. É isso que Deus quer. Ele quer salvar você, a tua casa, transformar o teu coração. Tá entendendo? É isso que Deus quer. Então, foi isso a palavra que Deus me deu. Eu não sou pregadora, como eu já falei. Tenho muita vergonha pra me gravar esse vídeo. Eu falei com meu marido, meu Deus, como é que eu vou gravar? Eu morro de vergonha, gente. Eu morro de vergonha. Mas se Deus mandou, a gente obedece. Eu tenho pedido muito ao Senhor pra me usar, pra evangelizar, pra falar de Deus. Porque eu sei que Jesus tá voltando. Muitas pessoas não querem pregar a verdade. Parece que as pessoas se arrependam. Porque Jesus tá voltando, quer salvar as pessoas. E muitos vão ficar. Tá entendendo? Muitos vão ser pegos de surpresa. E a gente tá aqui como um canal de bênção. A gente tem que ser usado. Eu falei com o Senhor, eu quero te servir. Então me usa. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu não quero ficar parada. Não é pra isso que Deus me chamou. Eu creio que não. Então, se eu errei, se eu falei alguma coisa errada e se eu me expressei mal, se alguma coisa que não tenha entendido, me perdoe, mas eu não tenho costume disso, nunca gravei vídeo, nunca preguei, nunca nada disso. Mas Deus mandou, a gente obedece. E se eu escrevesse, olha só, não ia dar. Porque o WhatsApp tem limite. Tudo que você for escrever tem limite de quantidade de palavras e não ia dar pra me explicar bem. Então essa mensagem que Deus passou, e fica na paz de Cristo. E façam sua escolha, assim como eu fiz a minha.